Bom, vamos para mais um vídeo aqui no canal. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre discípulo, como ser um verdadeiro discípulo. A gente vai falar também da palavra discipulado, o que significa, então, aonde começa a sua vida de discípulo, o que significa ser um discípulo de Jesus. Então, bora começar. Bom, a primeira palavra é discipulado. E o que significa discipulado? Bom, se a gente pegar o exemplo desse livro, discipulado, Mark Dever fala sobre como ajudar os outros, as pessoas a seguirem a Jesus. Então, aí você fala, beleza, discipulado, quando você vai olhar esse livro, ele vai falar de que é uma ação de ajudar as outras pessoas a seguirem a Jesus. Só que quando você olha para o livro do Bonhoeffer, falando sobre discipulado, você vai ver que, na verdade, significa ser um seguidor de Cristo. Então, aí você vai entrar em confusão, porque você fala, beleza, um livro eu fui atrás e falava que discipulado era o ato de ajudar as outras pessoas a seguirem Jesus, e aí você chega no livro do Bonhoeffer e vê que discipulado é ser um seguidor de Jesus. E aí você fica um pouco confuso, mas na verdade discipulado significa essas duas coisas. Aí você tem um terceiro livro do Jonas Madureira que fala sobre o curso discipulado, que ele vai tratar esses dois assuntos. E por que a gente tem discipulado, a gente tem esse problema no português? Porque discipulado é uma palavra homonímia. Homonímia quer dizer, uma palavra significa tem mais que um significado. Por exemplo, se eu falar a palavra manga, vocês podem pensar como Rei Julian e pensar manga uma fruta. Agora, se você é uma pessoa mais dotada ao a moda, você vai pensar manga da camisa. Então essa é a discipulado. Discipulado significa aquelas duas coisas. O ato de seguir Jesus e o ato de ajudar os outros a seguirem Jesus. Então a primeira parte que a gente vai falar é ser um seguidor de Jesus. O que significa ser um seguidor de Jesus? Quando começa? Onde termina? Enfim. Então vamos lá. Primeiro ponto que eu quero tratar com você, ele começa a partir da regeneração e vai até o final da vida. E o que é a regeneração? Bom, a regeneração é a partir do momento que você reconhece ser um pecador. A gente vê isso em Romanos, Paulo fala isso, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então todo mundo é pecador, ninguém é bom, ninguém é santo, então não tem como você ter vida eterna porque você depende de Deus, tem uma carência de Deus. E você é justificado gratuitamente. Então não é coisa que você faz, você não precisa pagar, você não precisa comprar e ir atrás, não. Você é justificado gratuitamente pela graça de Deus, mediante a redenção que há em quem? Em Jesus Cristo, e a quem Deus apresentou como propiciação, então como justificador, através do seu sangue, mediante a fé. Então, esse primeiro ponto fala o seguinte, coisas importantes a se tratar. Primeiro, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então todo mundo é pecador. A gente depende de Jesus, depende de Deus. Depois, a gente é justificado gratuitamente. Justificado gratuitamente por a graça mediante a quem? O sacrifício de Jesus na cruz, através do seu sangue. E como que a gente consegue? Ah, beleza, mas eu sei que Jesus morreu por mim e tudo. E aí onde você tem? Você tem a fé que Deus, Jesus te salvou. Jesus pagou os seus pecados. Então a fé é o que assume importância. A fé que vai fazer a diferença. E Deus fez isso o quê? Para a gente ser uma pessoa boa, porque Deus se importa, além de se importar com nós, além de Deus, Deus fala, a gente é bonitinho e cheiroso, o ser humano é bonitinho e cheiroso, então a gente vai trabalhar com ele assim. Não, ele fez isso para manifestar a sua justiça, por ter ele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriores cometidos. Então, a partir do momento que você é justificado, a partir do momento que você tem a fé que você é um pecador, Jesus veio morrendo na cruz para te salvar. Os pecados que foram cometidos anteriormente, cometidos, são deixados impunes. Por quê? Tem em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Então, quando você tem fé em Jesus, que ele morreu na cruz para te salvar, você foi manifestado o próprio Deus sendo justo e justificador.
Outro ponto, só conseguimos a salvação por meio de Jesus e da sua cruz. Em João 3, 16 ao 18, fala: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, então, mas tenha vida eterna. A gente vai morrer fisicamente, mas não vamos ter a morte eterna. Vamos ter acesso à vida eterna. Então, todo aquele que nele crê, que a gente falou no versículo passado, no versículo anterior, que está acima, tem a vida eterna. Os pecados são deixados impunes porque foram pagos por Jesus na cruz. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que o condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo. Quem nele crê, quem não crê nele já é condenado. Quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do Filho do unigênito de Deus. O que isso quer dizer para nós? Primeiro, todos pecaram e carecem da glória de Deus, então todos já estão condenados. Então, se você não crê no nome de Jesus, você já está condenado. Porém, a partir do momento que você tem noção que você é um pecador, que você necessita de Jesus para pagar os seus pecados, só Jesus tem como pagar os seus pecados, você vai ter noção realmente, você aceita Jesus como seu Salvador, você tem acesso à vida eterna. Você não está mais condenado. E o que isso quer dizer para nós? Isso é uma suma importância para o discipulado. É ter noção que a gente tem uma alta dependência de Deus. Por quê? Nós não somos bons. Não adianta você virar e falar para mim que você é bom. Por quê? Pega os 10 mandamentos. Se você, para passar no crivo de Deus, de bondade, você tem que passar em todos. E lá tem. O mandamento fala: não dirás falso testemunho, que é não mentir. E com certeza na vida você já mentiu alguma vez, então você já cai nesse testamento. Se você olhar, tem a parte de honrar o seu pai e sua mãe, então obedecer o seu pai e sua mãe. Com certeza você também já desobedeceu ao seu pai e sua mãe alguma vez na vida, então você já também cai nesse segundo mandamento. Esse é um mandamento simples. Tem um mandamento, por exemplo, que fala de não matar. E quando você olha, por exemplo, no Sermão do Monte, você fala: beleza, eu não matei. Mas quando você olha no Sermão do Monte, que é registrado em Mateus, Jesus fala: a partir do momento que você mata a pessoa no seu coração, você cai nesse mandamento. O que é matar a pessoa no seu coração? É quando alguma pessoa faz alguma coisa para você, você não gosta, você tem o desejo: pô, se eu pudesse eu matava essa pessoa, não quero mais viver com essa pessoa, não quero a existência dessa pessoa. Eu queria revidar, queria fazer uma coisa, parabéns, você matou ela no seu coração e você caiu nesse mandamento. Então, a partir do momento que você reconhece ser um pecador, só consegue a salvação através de Jesus, aceita Jesus como seu único e verdadeiro Salvador, você tem a vida eterna e você começa a ser um discípulo de Jesus. Antes você não é. Antes de tudo isso, você não é um discípulo de Jesus. Continuando, então a gente viu que começa a partir da vida, começa a partir da geração e vai até o fim da vida. Eu vou me atentar um pouquinho mais à questão do discipulado. Um discípulo como no ato de ser santo. Bom, ser discípulo de Jesus requer ser servo de Cristo. Vemos o apóstolo falando várias vezes sobre ele ser servo de Cristo. Como assim? Ser servo, a Bíblia fala que nós éramos escravos do pecado. E a ideia mesmo é de escravidão. Pensa nas suas aulas de história, na época de escola. A partir do momento que a outra pessoa, você era um escravo de uma pessoa e a outra pessoa te compra, você vira escravo dela. Só que, a partir do momento, qual é a diferença entre escravo e servo? O escravo é maltratado, o escravo não recebe nenhuma remuneração, o escravo não tem nenhuma dignidade. E o servo é o quê? É uma pessoa que tem uma dignidade, é bem tratada pelo seu senhor, é, na verdade, um funcionário do senhor, daquele senhorio. E ele, na verdade, a única diferença é que ele foi comprado. E é isso que Deus faz. Nós éramos escravos do pecado. Deus nos compra através da crucificação de Jesus e a partir do momento que a gente aceita ele. Então a gente vira servo de Jesus, servo de Deus. E um servo, ele trabalha, ele dá tudo para o seu mestre porque ele salvou ele da escravidão. Quarto ponto, o servo quer dizer mesmo ser escravo, ser servo de Jesus, ser trabalhador de Jesus. Seguir a Jesus, seguir a Cristo é realmente imitar a Jesus. A palavra cristão significa pequeno Cristo. São pessoas que replicavam e replicam
o que Jesus fez na Terra. Jesus não veio simplesmente só para morrer. Se ele viesse só para morrer, ele não teria vivido 33 a 37 anos, há uma discordância entre teólogos sobre isso, mas enfim, ele não viria aqui e viveria. Se a vida dele, a missão dele fosse somente morrer na cruz, ele desceria já homem, morreria e voltaria. Jesus falou assim, então convocando a multidão juntamente aos seus discípulos, disse, se alguém quer vir após mim, então quer me seguir, a si mesmo negue-se. Então tenha noção que você não é nada, você é um pecador miserável. Depois ele continua, tome a sua cruz, o que é isso? Saiba que você vai ter sofrimento. Por quê? O mundo jaz no maligno, o mundo é do mal, o mundo está no pecado. Então a gente está indo contra a corrente daquele mundo, é muito simples. Pega quando você tem aquele negócio do efeito manada. Você está indo contra a correnteza, as pessoas vão falar mal de você. Então, por exemplo, você está estudando para uma prova e todos os seus amigos estão saindo antes dessa prova. Aí você decide ficar em casa. Você vai ser bem aceito pelos seus amigos? Não, seus amigos vão te zoar, vão te maltratar, falar que você é burro. E essa é a mesma coisa que acontece com o cristão. E ele, Jesus fala, e siga-me, siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua própria vida, então se você quer salvar a sua própria vida só com você, você vai perder. Quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, irá salvar. Que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Que daria um homem em troca da sua alma? Porque qualquer que nessa geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim, das minhas palavras também, o Filho do Homem, que o Filho do Homem é Jesus, se envergonhar dele. Então, se você tem vergonha de Jesus, ter vergonha das palavras de Jesus, você odeia Jesus vai se envergonhar de você. Quando vier na glória de seu Pai e dos seus santos. Então, na hora que vamos ter a vida eterna com Jesus, se você é uma pessoa com essa estratégia de se envergonhar de Jesus e das suas palavras, Jesus se envergonhará de você. E diz-lhes, em verdade vos afirmo que, dos que estão aqui, que se encontraram aqui, alguns de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam ter chegado com poder ao reino de Deus. Bom, esse requer a santidade. Jesus nos chama para a santidade em toda a história da humanidade. Deus cobra isso de nós. Se você começar a ler o Antigo Testamento, você vai ver que o maior problema do povo hebreu, do povo israelita, depois do povo judeu, é a questão da santidade. A santidade é seguir a Jesus, seguir os preceitos de Deus. E a gente vê várias vezes o povo saindo dessa linha. Então a gente vê o povo hebreu sendo liberto da escravidão do Egito, e no momento já começa a adorar outros deuses, cria um bezerro de ouro e começa a adorar aquele bezerro. A gente vê também reis israelitas puxando divindades de outros reinos. Então, Deus cobra isso de nós. Deus cobra isso na história inteira da humanidade. Deus cobra. E nós devemos ter a questão da santidade. E por que a gente deve ter? Bom, em 1 Pedro ele fala o seguinte, pelo contrário, assim como é santo aquele que nos chamou. Então, Jesus nos chama porque fala assim, a Bíblia diz claramente, quem leva a pessoa a Cristo é Deus. E quem leva a pessoa a Deus é Cristo. Então, Deus nos chama e, a partir do momento que aquele que nos chamou, a gente deve ser santo. Sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Então, é só naquele momento que a gente está na igreja, aquele momento que a gente está na família, não. É em todo o tempo nós necessitamos ser santos. Por quê? Está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Esse eu aqui é o próprio Deus falando. Eu sou santo, então como vocês são meus seguidores, vocês têm que me replicar, vocês têm que também ser santos, vocês devem buscar a santidade. E a gente deve ter um cuidado. Por quê? Teremos momentos das nossas vidas que serão oferecidas coisas que podem parecer até mesmo inofensivas. Entretanto, corroem o nosso espírito. A gente vê, por exemplo, um exemplo desse. Nenhum bêbado começa tomando 2 litros de cerveja. Ah, Gabriel, bebida alcoólica não tem problema, mas embebedar-se tem problema. A partir do momento que você vê que você é uma pessoa mais fraca para o álcool, para que você vai usar bebidas alcoólicas na sua vida? Não tem sentido. A partir do momento que você vê que é um ponto fraco, você tem que fugir disso. Você tem que fugir da aparência do mal. Por quê? Vão correr ao espírito. Então você vai numa festa que sabe que todo mundo vai beber. E você é um cara que
que tem a chance de ser um cara extremamente influenciado, e você sabe que bebida é um problema que você tem, você já percebeu que se você começar a ter a recorrência, vai virar um problema. Você vai para essa festa? Não faz sentido você. Só que assim, é uma festa, você pode ir, é uma coisa inofensiva. Só que vai correr o Espírito Santo de Deus em você? Você vai estar mais sendo santo naquela festa ou vai ser menos santo? Então essa é uma preocupação que nós devemos ter. Uma reflexão, a igreja vem abrindo as portas para um famoso o que tem, mas o que tem isso, o que tem aquilo. E quando a gente segue essa ideia de pensar o que tem, é o fim da santidade. Paulo fala em Filipenses o seguinte: preservando a palavra da vida, assim que no dia de Cristo poderei me gloriar de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Então pega assim, você está vendo que você está se esforçando para Deus, se esforçando para ter a santidade, e aí você fala, tá, mas quando que eu vou receber alguma coisa? Eu estou fazendo isso sem sentido? Talvez não. Você está preservando a palavra de Deus, vivendo a vida em santidade. Para o quê? No dia de Cristo, que é no dia que quando Jesus voltar, você vai poder se gloriar que você não fez isso sem nenhum motivo, você não se esforçou inutilmente. Por quê? Deus vai se orgulhar de você e vai ter a vida eterna. Nenhuma pessoa que é santa, uma pessoa de Jesus, Tiago fala muito bem, a gente conhece pelas obras. Uma pessoa que é de Jesus, ela não é uma pessoa que pode mostrar vida pecaminosa, mostrar uma prática pecaminosa e ter prazer naquele pecado. Você é uma pessoa de Jesus, então você não pode aceitar a bebedice, por exemplo. Eu tenho prazer em ficar bêbado. Tá, mas ficar bêbado é pecado. Então, a pessoa Jesus é conhecida pelos seus atos. Por quê? Porque o ato da pessoa de Jesus é imitar a Jesus. É mostrar a luz. Então, por isso, terminando aqui, fechando a parte do discipulado como ato de seguir a Jesus. Bom, quando olhamos essa foto, a gente vê uma pessoa, a mulher da esquerda com os ouvidos tampados, e a outra querendo falar alguma coisa, já ficando irritada. E eu vou falar para vocês que o posicionamento da igreja tem sido muito parecido com isso. A gente vê cristãos hoje pedindo socorro, deixando claro que precisam de ajuda, e a igreja com medo de não sei o que, de parecer muito moralista, enfim, não ajuda os outros na santidade. Isso é um problema. Por quê? Quando você faz discipulado, você tem como ato dos outros de seguirem a Jesus. A gente tem que ter noção que a gente tem que ajudar os outros a seguirem a Jesus, a parecerem mais parecidos com Jesus. E quando você vê uma pessoa cometendo pecado, você tem a obrigação de ir lá e ajudar ela. E aqui Jesus fala o seguinte: aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, e portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco até os últimos dias, até a consumação. Cristo manda pregarmos o Evangelho. Então, fazer discípulos, sim, evangelismo é um tipo de discipulado. Essa primeira parte que a gente vê foi dada, portanto, fazer discípulo de todas as nações. Então, você tem a obrigação de fazer evangelismo, de pregar o Evangelho para as outras pessoas. Segundo ponto, o discipulado é também ajudar os irmãos na fé a seguirem a Jesus. Depois fala, ensinando-os a guardar todas as coisas. Então, você tem a obrigação de ensinar os outros a guardarem as coisas de Deus. E temos um problema no nosso dia, porque as pessoas não querem mostrar, não querem, às vezes, confrontar a outra pessoa porque tem aquela ideia do não julgar. A Bíblia fala, não julgueis, mas o que significa esse não julgueis? Um pouquinho antes desse texto fala o seguinte: se você vê o teu irmão pecar contra ti, vai e agri-lo, quer dizer, vai e confronte ele. Entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Se, porém, ele não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de duas ou três testemunhas, toda a palavra se estabeleça. E se ele não os atender, dizei à igreja, e se recusar a ouvir também a igreja, considerá-lo como um gentil publicano. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra também será desligado no céu. Em verdade também vos digo que, se dois entre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa, porventura pedirem para
pedirem, serei concedida por meu Pai, que está no céu. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. O que acontece? Você vê um irmão fazendo pecado, você tem que já virar assim para toda a igreja, toda a congregação, tá fulano, tá fazendo cagada, tá fazendo erro, tá pecando, tá fazendo isso. E expondo, não. Primeiro você tem que ir, você tá vendo que aquele irmão tá fazendo burrada. Você vai e conversa com ele. Se ele te ouvir, você ganha o irmão. Se porém ele decidir não te ouvir, você tem que fazer o quê? Já leva para a igreja, já fala, não, um pecador miserável, eu posto no Instagram, caramba, 4. Não. Você vai com 2 ou 3 pessoas. Para quê? Para que você tenha 2 ou 3 testemunhas, para que se mostre a palavra de Deus. Se ele também não atender, leve a igreja. Se ele recusar também a ouvir a igreja, a gente tem que considerar ele como um pecador, uma pessoa que não é cristã. Então isso quer dizer essa obrigação na palavra discipulado. Então você vê aquela pessoa fazendo erro, você tem que ir atrás dela, entender o que está acontecendo com ela, para você sim poder ajudar. Bom, esse foi o vídeo sobre discipulado, espero que tenha ajudado. Se ficou ainda alguma dúvida, qualquer ponto, manda nos comentários que eu vou procurar responder o mais breve possível, tá bom? Que Deus abençoe vocês.